Então, descansados, né? Pós-feriado. Deixa eu só projetar aqui a nossa área de trabalho e vocês falam para mim se vocês estão conseguindo visualizar. Consegue visualizar? O já está lento. Sim? Ok. Bom, então vamos lá. Né? 7h14, a gente pode começar. Bom dia aí quem chegou posteriormente, Pierre, Caleb, Gabriel, Elis, certo? Vamos lá, então. Nós, na nossa última aula, nós estamos comentando com relação a tratamento de água, foi isso? Nós falamos do processo de tratamento de água, falamos de alguns metais pesados, em especial o chumbo, né? Comentamos, então, do processo, né, as etapas de tratamento de água. E aí agora a gente vai entrar no tema 2, né, que está aqui, tema 2, está na página 25 aí do livro de vocês. Quem está com o livro, não sei se vocês já receberam o livro, como que tá, mas enfim, vocês têm o livro aí também em PDF lá na plataforma Moodle que eu disponibilizei para vocês, ok? Nós vamos comentar sobre as principais formas de expressar as concentrações do soluto nas soluções. Bom, antes de começar a falar sobre isso, né, as principais formas de expressar concentrações, vou até puxar aqui um pouquinho, a gente tem que lembrar um pouquinho o que é soluto, o que é solução. Então, concentrações do soluto nas soluções, mas vocês estudaram lá no primeiro ano, né, o que são soluto, o que é uma solução, não é a solução dos problemas, não. É uma solução, ou soluções, né? E ainda tinha uma outra palavrinha, solvente. Lembram disso? Sim ou sim? Como que vocês definiriam para nós o que é soluto? O que é solução? O que é solvente? Hein, pessoal? Se a gente tem aqui, ó, um recipiente, vamos na prática, né? Pensarmos na prática. Um recipiente aqui, esse recipiente nosso é um copinho. Que é um copo aqui, recipiente assim. E nesse copo a gente coloca nele H2O mais NaCl. H2O, né, famosa substância mais importante para nós, né, água. E NaCl, cloreto de sal. Cloreto de sódio é um sal, né, o maior componente do sal de cozinha. É um dos tipos de sais que nós temos, cloreto de sódio. Bom, então coloquei aqui, né, uns 200 ml de água e coloquei umas 2 colheres de sopa de sal. E solubilizei, solvatei, né, o sal na água. E aí, o que eu tenho aqui depois que eu fiz essa solubilização, essa solvatação? Eu tenho um soluto, eu tenho um solvente ou eu tenho uma solução? Bom dia, bom dia, bom dia. Já passou o feriado, pessoal. O feriado já acabou. Vocês estão tristes, mas infelizmente acabou. O que nós temos aqui depois da homogeneização do sal em água, né?
Nós temos o quê? Aquele recipiente lá, aquele copinho, aquela mistura, ela é o quê, aquela mistura, pessoal? Homogênea? É uma mistura homogênea, né? Dependendo da concentração do sal na água, eu tenho ali uma mistura homogênea, que eu posso também ter uma mistura heterogênea, né? Bom, e essa mistura homogênea, ela pode ser considerada uma solução. Depende de algumas características, né? Tamanho da partícula em relação do soluto em relação ao solvente. Então, aqui a gente está considerando que eu tenho uma mistura homogênea e que é uma solução. Então, quem é o soluto dessa nossa solução? É o cloreto de sódio, aquele que vai ser solvatado, vai ser solubilizado. E quem é o solvente dessa nossa solução? É a H2O, a água. Certo? Então, uma solução eu tenho que ter o quê? Soluto mais solvente. Onde o soluto é aquele que vai ser solubilizado, vai ser solvatado, e o solvente é aquele que vai solvatar alguém, né? Solubilizar. Logicamente, essa nossa solução ela está no estado de agregação líquido, mas eu posso ter solução no estado de agregação sólido? Posso. Eu posso ter uma solução no estado de agregação gasoso? Sim. Atmosfera, né? Os gases atmosféricos é um exemplo de solução, né, no estado gasoso. E uma solução no estado sólido? Uma liga metálica, por exemplo, é uma solução no estado sólido. Então, nós temos aí os três estados, né, básicos, né? Nós temos outros estados físicos de agregação, mas os básicos, né, sólido, líquido e gás, nós temos soluções. Então, solução é uma mistura homogênea, verdadeira, que a gente chama, quando eu tenho o tamanho da partícula do soluto, né, em relação ao solvente. Então, eu considero aí que eu tenha uma solução, tá? Bom, e o que nós vamos estudar? Nós vamos estar estudando agora, né, as formas matemáticas de como expressar essas concentrações do soluto na solução. Ah, como assim? Aqui eu falei, pensa, você colocou aí 200 ml de água em 2 colheres de sopa de sal, né? Mas a gente vai ter que trabalhar agora, né, uma parte da química que chama-se a parte da química quantitativa. Né? O que é isso? Quantitativa, professora. É aquilo que eu tenho que determinar não só a espécie química que eu tenho lá, mas qual é a quantidade dessa espécie química. Então, agora sim entra um pouco da matemática, né? Que eu preciso realmente quantificar. Então, não é válido mais eu só dizer, eu tenho sal na água, experimentei aqui, ó, e o sabor, né, é salgado. Então, significa que eu tenho sal na água. Não, eu quero saber quanto de sal eu tenho nesta solução. E aí, né, existem várias formas da gente expressar isso, pessoal. E essas unidades, essa forma de expressar, dizer assim, né, essas equações matemáticas que nós vamos estar estudando. Só ampliar aqui um pouquinho, depois eu vou diminuir de novo, só para a gente ler, tá certo? Colocando aqui maior, consegue visualizar? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima, que aí fica melhor, né? Consegue? Sim ou sim? Quem é que quer ler para nós esse parágrafo aqui que eu coloquei? Deixa eu só apagar isso aqui, senão fica ruim. Né? Quem é que quer ler para nós? Começando aqui, ó, conforme, e terminando aqui, Otávio, por favor. Não precisam brigar, não, pode ser um por vez. Conforme abordado no tema anterior, o controle de concentração de muitas espécies químicas é importante no tratamento da água e na avaliação de sua potabilidade. O Ministério da Saúde recomenda o teor máximo de 1, ppm, partes por milhões em massa, de fluoreto na água de abastecimento como concentração adequada para prevenir as cáries. Além de íons, o teor de gases dissolvidos na água, como o oxigênio, também é um parâmetro que deve ser controlado. Na água destilada ao consumo humano, a concentração de gás de oxigênio dissolvido não deve ser inferior a 6 miligramas Por litro, isso.
Neste tema será abordado como se pode determinar e expressar as concentrações de diferentes espécies químicas, particularmente aquelas presentes na água potável. Ok, muito obrigada. Então, olha, são parâmetros importantes numa água tratada, né? Inclusive é regulamentado pelo Ministério da Saúde. Então, eu posso ter no máximo, né? No máximo, teor de fluoreto na água, né? Que é utilizado exatamente, ó. Já viram crianças com essas manchinhas nos dentes, assim? Já viram? Não é cárie, não. Essas manchinhas assim no dente. Depois a gente vai comentar essas manchinhas, mas acho que acredito que vocês já viram crianças com essas manchinhas aí. Está relacionado com essa questão aqui do flúor na água, tá? Com a fluoretação na água. E legalmente, né, pela legislação, o máximo que pode ter é até 1,5 ppm. O que significa isso? ppm, né? Aqui ele já colocou entre parênteses, partes por milhão. Partes por milhão. Então, ppm, partes por milhão. Eu posso ter ppb. O que seria o ppb? Partes por bilhão. Poderia ter o ppt. O que seria o ppt? Partes por trilhão. É uma parte daquilo em 1 milhão. É uma parte daquilo em, né, no caso, 1,5 partes de determinada espécie, no caso o flúor, por milhão. Então, são formas de expressar isso, né? Mas aí depois você leu a questão do oxigênio dissolvido, né? Não deve ser inferior a quanto? 6 miligramas por litro. O que significa isso? Em cada litro da solução, eu posso ter no mínimo, né? Pode ter mais, mas menos do que isso não pode ter. 6 miligramas. Lembra? 10 a menos 3. Então, 6 vezes 10 a menos 3 gramas de oxigênio em 1 litro de solução. Solução de água, que eu coleto, por exemplo, de uma estação de tratamento. Então, são características, né, de considerada água potável. Então, eu tenho que saber mensurar isso, tem que como calcular isso, né? E aí a matemática é a nossa ferramenta. Então, por isso que eu falei que nós estamos trabalhando agora com uma questão que quantitativa, né? Agora é quantitativa. Eu tenho que quantificar. Senão, né, a gente fica numa situação complicada. Tá ok aqui? Então, eu preciso quantificar isso. Deixa eu só ver aqui, ok? No caso aqui, né? Deixa eu só ampliar aqui um minutinho. Depois a gente... Só um minutinho aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui eu não trouxe aqui, mas eu trago aqui agora. O nosso livro. A imagem aqui não ficou muito boa, não, eu trago aqui. Consegue visualizar aqui? Você está na imagem aí no livro de vocês, está na página, ó, quem quiser, na página 25, que eu já tinha colocado lá, né? Isso aqui, ó, né, chama fluorose dentária. A fluorose dentária ocorre mancha no esmalte dos dentes, ocasionadas, né, pelo consumo excessivo de íons fluoreto, certo? Então, é exatamente, né, quando eu vou ultrapassar, né, aquela concentração que era o quê? 1,5, não é isso que foi colocado? Eu não estou na lousa, né? Esqueço. 1,5 ppm, né? Partes por milhão. Então, é algo que está acima disso. E, né, no caso, a criança, né, tomou essa água e aconteceu, então, né, essa questão aqui, ó, nos dentes da criança. Eu acredito que talvez você já tenha visto isso. Também a falta também tem problema, né, do flúor, mas o excesso também pode causar, né, exatamente essas manchas no esmalte do dente. Ok? Tudo bem? Só trazer para cá, para senão vai atrapalhar. Assim.
Isso. Então, ó, voltando aqui, continuando lá, né? A concentração do gás oxigênio na água. Deixa eu ampliar agora sim, ampliando. Pessoal, vocês estão cansados? Parece que sim, né? Cadê a nossa amiga que fez a leitura para nós? Você pode ler esse pedacinho aqui para nós, por favor? Sim. Assim como a água potável é avaliada quanto à presença de íons, a concentração de gases dissolvidos nesse meio também é importante. O gás oxigênio, por exemplo, está distribuído na atmosfera terrestre aproximadamente na proporção de 21% em volume. Na água destinada ao consumo humano, após a etapa de desinfecção, a concentração de gás oxigênio dissolvido não deve ser inferior a 6 mg por litro. A legislação brasileira, por meio da resolução número 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, estabelece também a concentração mínima de gás oxigênio dissolvido a ser observada como condição de qualidade da água, seja ela doce, salobra ou salgada. Certo? Então, assim, ó, a empresa de tratamento, né, por exemplo, aqui no estado de Goiás, é a Saneago, coletou a água bruta, fez todas aquelas etapas de tratamento, né, que é a entrada da água, depois a filtração, depois adicionou o sulfato de alumínio para flocular a água, depois passou pela decantação, filtração novamente, e aí, posteriormente, a desinfecção. Normalmente, né, no processo de desinfecção, o mais em conta e viável é o cloro. E aí, logicamente, junto com o cloro, vai a fluoretação, que é a adição do flúor. Mas essa água, ela tem que chegar lá numa condição, né, que não pode ser inferior a 6 miligramas por litro de gás oxigênio dissolvido, né, que é a questão da oxigenação da água. E se isso não estiver atendendo essa regulamentação, a água não pode, né, que é exatamente essa resolução aqui, né, 357/05, que é do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a empresa não pode fazer a distribuição da água, né, porque ela não está atendendo às especificidades da legislação, tá? Então, toda vez que termina o processo de tratamento, assim, a saída da água, né, para o abastecimento das residências, antes de sair da empresa de tratamento, ela passa por toda essa avaliação. Não é só o gás oxigênio, está citando aqui um exemplo, né, que é o gás oxigênio. É uma série de parâmetros que têm que ser avaliados. Aí, como fazer isso, professora? Ué, vai lá, coleta-se uma amostra dessa água, vai para o laboratório de análise, né? E aí é quantificado isso. Então, no laboratório de análise, eu tenho metodologias estabelecidas e técnicas estabelecidas para o procedimento analítico, para a análise dessas amostras de água. E isso tudo é regulamentado pela legislação. E tem-se os parâmetros, né, que eu tenho que atender. Bom, então é importante que a gente saiba como expressar isso, que é exatamente, né, essa palavra aqui, ó, concentração. Concentração. É esse o tópico que nós vamos estar estudando agora. As formas de expressar determinados parâmetros quantitativos em uma solução, que nós chamamos, então, de concentração. Nós temos umas diversas unidades de representar essa grandeza, né? No caso, a concentração. E nós já vimos aqui miligramas por litro, no caso do oxigênio, né? É uma forma de expressar essa concentração. A gente lê assim, ó, 6 miligramas do gás oxigênio em 1 litro da solução. Ok? Então, isso é extremamente importante, tá? Não é só, estou utilizando aqui a ideia, né, da água potável, que é algo que o tema aí trouxe, né? Mas não é só em água que a gente vai ter esses parâmetros, né? Logicamente, os parâmetros legais, né, no caso, para a água, são
tem os parâmetros, né, equivalentes para água, no sentido de água potável, tem os parâmetros legais no sentido de água após a estação de tratamento de esgoto, por exemplo, tem os parâmetros, né? Após, por exemplo, uma determinada preparo de alimento, eu também tenho os parâmetros de concentrações que são permitidos. Então, tudo, né, que nós vamos comercializar, eu tenho parâmetros legais dentro do que pode ser comercializado, né? Seja com relação à concentração de gás, seja com relação à concentração de micro-organismos, seja com relação à concentração de elementos químicos, seja com relação à concentração, por exemplo, de pesticidas. Tá? Então, precisamos entender como expressar isso. Ok, pessoal? Tá claro isso? Tranquilo? Tranquilo ou não? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Antes de ir aqui, deixa eu pegar de novo o nosso livro. Bom, então, com relação à floretação, tranquilo, né? Vocês já viram aí as causas. Vocês estão cansados, colegas? Não, né? Só trazer esse aqui a título de curiosidade. E aí tá no livro de vocês, então vou trazer para cá. Vocês estão com o livro? Vocês estão usando o livro aí ou vocês não conseguem? Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Opa! Consegue visualizar? Sim. Sim? Então, vou pedir para você ler. É comum até dissolvido em água. Por favor. É comum que rios e córregos apresentem níveis elevados de matéria orgânica, principalmente os que recebem esgoto doméstico. Em muitas cidades ocorre o lançamento de esgotos domésticos e indústrias diretamente nos corpos d'água. No esgoto doméstico há restos de alimento, fezes e urina. As bactérias ali presentes utilizam substâncias constituintes desses materiais como alimento. Para isso, reações do metabolismo desses micro-organismos podem transformar determinadas substâncias em outras, mediante o consumo de gás oxigênio dissolvido na água. E aí, né? Isso aqui é uma coisa muito comum no nosso cotidiano, né? Você passar perto do rio, do manancial, por exemplo, aqui em Goiânia, né? Você passa ali no pé do João Leite, do Meia Ponte, e agora esse período que nós estamos, período de estiagem, você, principalmente pela manhã, né, ou finalzinho do dia, vocês já sentiram algum, assim, algum odor característico ou não? Já. Que características vocês se lembram quando vocês passam perto do João Leite, do Meia Ponte, finalzinho do dia, ou início da manhã? Sei quando vocês iam para o instituto, né? Mas agora vocês não vão mais, mas já sentiram esse cheirinho, né? Não muito agradável. Lembra o quê? Alguém? Meio que lixo. Lixo. Alguém já sentiu o cheiro de ovo estragado? Nunca sentiram o cheiro de ovo estragado? Já. É horrível, não é? Horrível. Horrível, né? E vamos ver o que é esse cheiro de ovo estragado, então. Mas se você passar perto de um manancial que está também recebendo uma alta carga, né, de esgoto doméstico, né? Hoje, Goiânia tem mais de 70% de esgoto doméstico tratado. Ou seja, então, o esgoto de Goiânia, né, o doméstico, que é o grande gargalo, na verdade, ele vai, a maioria, lá para a estação de tratamento de esgoto, para a ET, né? Mas ainda tem uma carga que não é tratada. Porque a gente tem, né, aquelas casinhas, ribeirinhas ali perto dos mananciais que ali descarta diretamente no rio. E também, logicamente, a gente tem a questão do esgoto industrial. O esgoto industrial, legalmente, a indústria, ela tem que tratar o seu esgoto. Então, ela não vai mandar lá para a estação de tratamento de esgoto. Lá só é doméstico. O esperado é que seja só doméstico, né?
Mas muitas indústrias, né, ainda não tratam corretamente esse esgoto. Então, acabam descartando ele também, né, nos mananciais. Por isso que, normalmente, o que uma empresa, uma indústria, ela está próxima a quê? A um rio. Já observaram isso? A maioria localiza nas proximidades de um rio. Mas, logicamente, ela tem que ter uma estação de tratamento de esgoto e depois para fazer o descarte desse esgoto tratado, dentro das condições legais, né? E aí, logicamente, após o tratamento, tem que ir lá coletar a amostra daquele esgoto, tem, né, determinadas horas do dia que isso tem que ser feito, isso é diário, e, logicamente, né, diário, assim, em determinadas horas do dia, inclusive, depende da questão da toda a dinâmica da indústria, e fazer-se análise para liberação desse esgoto nos mananciais. Aí é permitido, desde que ele esteja, né, dentro das condições estabelecidas legais. Bom, mas então o que é aquele cheirinho que a gente sente, né, quando a gente passa perto de um local que está recebendo uma alta carga de esgoto? Amiga, lê aqui para nós, eu destaquei aqui, esqueci, né? A quantidade até a vida aquática. É aqui, por favor. Hoje estou explorando você. Quem é que está lendo para mim? A Raíssa? Oi, Raíssa, você pode ler para nós, por favor? Posso. A quantidade de gás oxigênio dissolvido na água depende das condições de temperatura, de pressão e teor salino no local. Pode-se considerar que na temperatura aproximada de 20 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera, um corpo de água doce pode atingir até 10 miligramas de oxigênio por litro de água, em média. Sob as mesmas condições de pressão e temperatura, um corpo de água salina deve apresentar menor concentração de gás oxigênio dissolvido. E esse gás que boa parte da vida aquática utiliza para sua respiração celular aeróbica. No entanto, nos rios que recebem esgoto doméstico, uma parte do gás oxigênio dissolvido é consumida na transformação da matéria orgânica pelos micro-organismos decompositores. Esse consumo é tolerável desde que o gás oxigênio restante permita a manutenção da vida aquática. Então, ó, né, vamos ver o que a Raíssa deu aqui para nós, para a gente entender. Primeira coisa, a gente tem que estar atento à questão das propriedades, né, as características físicas do manancial, né? Condições de temperatura, pressão, teor salino no local, certo? E, né, normalmente nessas condições, 20 graus Celsius, que é a temperatura, pressão a nível do mar, uma TM, né? Nós temos aí um corpo de água doce, né, pode atingir até 9 miligramas de gás oxigênio por litro de água. Então, 9 miligramas do gás oxigênio por litro da solução, é um litro de água. Só que, logicamente, se eu tiver um alto teor salino, né, isso pode ser um pouco menor. Agora, o que acontece quando eu estou recebendo uma alta carga de matéria orgânica? Quando eu recebo alta carga de matéria orgânica, né, os micro-organismos, né, eles vão decompor essa matéria orgânica, certo? Decomposição. Vai lá e vai quebrar essa matéria orgânica, quebrar as ligações químicas. E nós vamos estar trabalhando muito esse tema. Não, vocês trabalharam, né? Lá no ensino, no primeiro ano, lembra das ligações? Nós temos aquelas ligações primárias e temos as ligações o quê? Secundárias. As ligações primárias são aquelas o quê? Ligações entre os átomos, para formar as moléculas, os compostos iônicos, para formar os compostos metálicos. Quais eram? Ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica. Mas além das ligações primárias, nós temos as ligações secundárias. Quais são as ligações secundárias? São aquelas ligações para ligar o quê? As moléculas, né? São chamadas o quê? Dipolo induzido ou forças de Van der Waals, né? Van der Waals, né? Dipolo permanente. Temos também, né? As ligações de hidrogênio. E isso faz com que eu tenha, então, aquela substância. Então, ó,
os micro-organismos, né, vão precisar de oxigênio para a respiração deles, porque eles são o quê? Esses micro-organismos, eles são o quê? Aeróbicos. O que significam micro-organismos aeróbicos? Hein, colegas? O que significa micro-organismos aeróbicos? Nós temos os aeróbicos e os anaeróbicos. Estudaram isso lá em biologia, não estudaram? Eu lembro de ter estudado, mas eu não lembro o que é. Eu estava até me perguntando enquanto via. É, oh, quem mais? Alguém se lembra? Micro-organismos, nós temos os aeróbicos e os anaeróbicos. Os aeróbicos são aqueles que necessitam de oxigênio, né, no processo de respiração celular. E os anaeróbicos não necessitam, certo? Então, aeróbicos vão precisar de oxigênio. Então, ó, eu não tenho oxigênio dissolvido lá no corpo, né, no manancial, eu não estou recebendo uma alta carga de esgoto doméstico. O que vai acontecer com esses micro-organismos? Vão ter que aumentar a carga de micro-organismos, vão proliferar porque não tem alimento para eles. Quanto mais alimento disponível, maior a quantidade. A vida é o fator limitante dela, é o alimento, não é? Então, se eu tenho mais alimento, eu vou aumentar a concentração de micro-organismos. Qual que é o alimento? O esgoto, matéria orgânica. Matéria orgânica, né? Então, esses micro-organismos vão aumentar. Só que eles vão aumentar, eles vão precisar de quem? Além do alimento, vocês precisam de quem? Oxigênio. O oxigênio dissolvido na água. Então, conforme eles vão aumentando, eles vão fazendo o quê? Consumindo o oxigênio dissolvido da água. E aí, isso vai aumentando. Então, eu vou jogando matéria orgânica lá, né? O esgoto doméstico nosso é riquíssimo em matéria orgânica, né? Xixi, cocô, né? E assim vai, não é? Resto de comida. Tem gente que adora, né? Tudo que não serve para ele mais, o que ele faz? Jogou no vaso sanitário e deu descarga. Que depois que você deu a descarga, acabou, não é seu mais, né? Não é assim? Apertou o botãozinho lá, esqueci, acabou, não é meu mais, acabou. Se esquecer daquela lei de Lavoisier, né, que diz assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e tudo é cíclico, né? Então, ó, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Por isso que a gente fala que um dia a gente vai abrir a torneira da nossa casa, vai sair água, e vai sair cafeína, vai sair hormônio. Vou contar uma historinha para vocês. Hoje, uma das coisas que a gente tem mais consumido, né, é a questão de fármacos, né, e todo mundo toma hormônio, de alguma forma toma hormônio, né, e esses hormônios, uma parte sim, né, é metabolizada no nosso organismo, uma parte é excretada, né, e o que é excretado vai cair aonde? Lá no nosso objeto de consumo, né? Apertou a válvulazinha e foi tudo embora. Só que isso aí vai cair aonde, esse hormônio? No final da história. Vai para o tratamento de... Vai para a estação de tratamento de esgoto. Lá na estação de tratamento de esgoto, ela trata parte das substâncias e consegue retirar. Mas o tratamento que nós temos hoje ainda no Brasil, a nossa legislação, ela não atende com relação à questão hormonal. Então, eu não consigo tirar os hormônios. Ele volta lá para o manancial. Aí depois eu vou, né? É engraçado, né? A estação joga o esgoto tratado e logo acima ela coleta a água bruta de novo. Para quê? Para fazer o tratamento, para ir para a estação de tratamento, né? Para onde vai distribuir para nós, as comunidades, o ser humano. Né? Tratou a água no esgoto, não tirou o hormônio. Então, a estação de tratamento de esgoto, a ET, não tira o hormônio. Aí vai para a estação de tratamento de água, né? A ETA também não tira o hormônio. Chega aonde? Para nós.
a gente toma de novo a aguinha e a gente coloca mais hormônio e joga de novo. E vai lá de novo e volta de novo. A gente toma mais um pouquinho a aguinha e coloca mais hormônio e vai de novo. Um hormônio que é muito utilizado, por exemplo, né, é o hormônio, questão hormônio feminino, né? E nós temos aí, então, né, a maioria das mulheres aí tomam os anticoncepcionais, né, da vida. E isso sempre é descartado, né? E sempre vai e volta, a gente tem esse ciclo, né, de pré-concentração, que a gente chama de pré-concentração. Vai e concentra, volta e concentra, vai e concentra. Então, hoje a gente já tem uma alta carga desses hormônios. Tem comunidades de peixes, né, com característica, né, que nós falamos femininas, inclusive, né, em determinados mananciais que recebem uma alta carga de esgoto. Então, que não tem uma diluição, a gente já tem esse problema, tá? Então, assim, é algo preocupante, extremamente preocupante. Então, bom, então é isso aqui. Os micro-organismos decompositores são aqueles aeróbicos que precisam de oxigênio. Conforme aumenta a carga de matéria orgânica, aumenta os micro-organismos e aumenta o consumo de oxigênio. Epa, e aí, isso é bom ou ruim? Vamos ver aqui. A Raíssa vai ler para nós. Aqui, Raíssa, até aqui, consegue? Sim. A demanda bioquímica de oxigênio, DBO, é um dos indicadores do teor de matéria aeróbica da matéria orgânica exclusivamente por via biológica. É usual expressar DBO em miligramas de gás oxigênio consumidos por litros da amostra. Miligramas de O2 barra litros, isso. Para padronizar a análise, a amostra mantida a 20 graus Celsius durante 5 dias. Suponha que uma amostra de água não contaminada apresente 7 mg de oxigênio barra litros, mas uma amostra contaminada apresente a concentração de 4 mg barra litros após 5 dias mantidas a 20 graus Celsius. Sua DBO será 3 mg barra litros, ou seja, a matéria orgânica exigiu 3 mg de oxigênio barra litros para ser transformada. Em esgoto doméstico, a DBO é aproximadamente 300 mg por litro. Em casos... não, pode ler esse pedacinho, pode ler. É que o meu microfone aqui tampa. Ah, tá. Em casos extremos... sim. Aproximadamente todo o gás oxigênio disponível é consumido e o rio ou lago torna-se praticamente morto. Já passaram em algum manancial, em algum rio, por exemplo? Vocês viram aqueles peixes boiando assim? Já. Sabe por quê? Por causa dessa demanda bioquímica de oxigênio. Como assim, professor? Porque todo o oxigênio que você tinha dissolvido ali foi consumido para degradação da matéria orgânica, ou seja, manutenção da vida dos micro-organismos aeróbicos. E, consequentemente, né, os peixinhos que também necessitam de oxigênio, não têm oxigênio. Então, eles morrem na água por falta de oxigênio. Então, eu tenho ali um manancial, né, que a gente chama praticamente morto. Morto por quê? De vida aquática, porque eu não tenho oxigênio disponível para que eu tenha vida naquele manancial. Então, e aí, professor? E aqueles micro-organismos que proliferaram? Aí chega num ponto que eles não têm mais oxigênio para eles consumir também. Que eles vão consumindo oxigênio, acabou o oxigênio. Eles vão continuar vivendo ali também? Hã? Não, eles vão morrer. Certo? Vão morrer. E aí é aí que a gente tem, então, a gente tem ali, né, uma proliferação de micro-organismos que a gente fala anaeróbios. Quais são os micro-organismos anaeróbios? Aqueles que não necessitam de oxigênio. E aí, no seu processo de decomposição, eles produzem, né, o gás, no caso, o enxofre, né, o gás sulfídrico,
E por isso que dá, né? Porque o que dá aquele cheiro de ovo estragado é o enxofre. É o mesmo que está lá no manancial quando eu tenho uma proliferação de micro-organismos anaeróbicos no seu processo de decomposição. Eles liberam exatamente esse gás. Por isso eu sinto aquele odor característico. Significa que é um manancial morto. Morto por quê, professor? Porque não tem oxigênio dissolvido. Porque os micro-organismos, primeiro eu tive uma proliferação de micro-organismos aeróbios pela alta concentração de matéria orgânica disponível. Depois, acabou o oxigênio dissolvido, ou caiu muita taxa de oxigênio dissolvido, começa a mortandade no caso de peixes e outros, né, seres aquáticos que ali habitam, e os micro-organismos aeróbios começam a morrer também, e começa a proliferação dos anaeróbios. E aí, no processo de decomposição, liberam os gases, e um deles é proveniente do gás sulfídrico, que é o enxofre, que dá aquela característica ali, né? Aquele cheiro que não é agradável, certo? E ali, aquele manancial está totalmente comprometido. Então, eu preciso de ter oxigênio para que eu tenha vida aquática. Se eu não tenho oxigênio, não tenho vida aquática. O termo que a gente usa chama eutrofização. Quando eu passo num manancial, é um rio, uma lagoa, que está com aquele cheiro de ovo estragado, cheiro de enxofre, significa que ali eu tenho um ambiente eutrofizado. Ou seja, baixo teor de oxigênio, proliferação de micro-organismos que não necessitam de oxigênio para sua sobrevivência, são os anaeróbios. Ok? Então, isso é um problema sério. Então, eu preciso avaliar essas concentrações, preciso, né? De concentrações de oxigênio dissolvido. É um índice, né, de qualidade da água, a questão do oxigênio dissolvido. Então, eu meço isso através da demanda bioquímica de oxigênio. Tá ok? Tranquilo? Dúvidas? Não? Não. Então, deixa eu vir aqui um pouquinho, acho que dá para olhar aqui. Se não der, eu já vou lá na nossa luz, mas acho que aqui dá. Bom, então, expressando, né, as concentrações em ppm, ppb, que eu já tinha falado para vocês, né, partes por milhão e partes por bilhão. Porcentagem e título. Então, são formas, são expressões matemáticas, são nomenclaturas matemáticas utilizadas para expressar. Então, por exemplo, lá anteriormente, a Raíssa falou que a água deve ter no máximo 1,5 ppm, né? Então, partes por milhão de flúor, né? Fluoreto na amostra, isso pelo Ministério da Saúde, né? Mas eu posso expressar ainda essas concentrações em massa, né? Essa é partes por milhão, volume, ou massa-volume. Então, eu posso usar essas grandezas, né? Massa, ou ainda volume, ou massa-volume. É dissoluto em solução. Lembra o que é soluto? É aquela parte que vai ser solvatada. O que é a solução? É o conjunto, é o todo, é o soluto mais o solvente. Então, eu posso expressar o soluto em massa e a solução em massa. Eu posso expressar o soluto em volume e a solução em volume. Eu posso expressar o soluto em massa e a solução em volume. Então, eu posso ali mesclar o quê? As grandezas que representam, logicamente, eu tenho as unidades que expressam essas grandezas, normalmente é grama, é miligrama, é litro, é ml, é mililitro, é microlitro, depende, né, da necessidade, eu vou trabalhar, né, com essas unidades que representam essas grandezas, massa e volume. Tá? Por exemplo, ele deu aqui, né? Para uma relação 1 ppm, o que seria, né? 1 ppm corresponde o quê? 1 grama de soluto, né? Partes por milhão? Milhão não é 10 na sexta? Então, significa o quê? Se eu falar que em massa, vai ser o quê? 1 grama, posso expressar, massa, não foi isso que nós falamos? Massa.
Nós vamos falar que é 1 ppm em massa-massa, significa que é 1 grama de soluto em 10 a sexta grama de solução. Ah, então eu tenho 1 ppm de gás oxigênio em água. O que seria isso? 1 grama do gás oxigênio, que é o meu soluto, é o gás oxigênio, em 10 a sexta gramas de solução de água. Ou seja, a minha solução é a água. Certo? Tudo bem até aqui? Tá claro ou não? Vamos ver na outra grandeza aqui. Como é que seria, então, ppb? ppb, como é que eu falei? Partes por bilhão. Ó, partes por bilhão. Como é que eu seria expressar em massa-massa? Massa-massa. Seria o quê? 1 grama do soluto, no caso, vamos pensar do oxigênio, 1 grama do gás oxigênio. Agora, bilhão. Bilhão é o quê? 10 a nona. 10 a nona da solução. É pouco, não é pouco? Certo? Ok? Ok. Tá claro isso? Poderia expressar ainda, né, que ele não traz, mas a gente poderia expressar em PPT, partes por trilhão. Aí, em vez de ser 10 a nona, seria o quê? 10 elevado à 12ª potência. Então, dependendo do que nós estamos trabalhando, né, nós podemos expressar isso. E, logicamente, aqui ele utilizou tudo em massa-massa, mas pode usar também partes por bilhão em massa, em volume. Então, seria, por exemplo, 1 ml a 10 a sexta ml da solução. Poderia ser 1 ml a 10 a nonas ml da solução. Ok? Tudo bem? Então, são formas de expressar que vocês vão estar lidando com elas a todo momento. Então, a partir de agora, né, a gente vai estar encontrando aí ppm, ppb, ppt, né? A forma de estar ali relacionando o quê? Soluto com solução. Sempre nesse caso aqui, eu estou relacionando soluto com solução. O que é o soluto? É aquela parte que vai ser solvatada, solubilizada. O que é a solução? É o soluto mais o solvente. É o todo. O todo é a minha solução. Então, se eu estou lá no manancial, quero analisar gás oxigênio na água, o gás oxigênio é o que está sendo solubilizado na água. Então, ele é o meu soluto. A minha solução é tudo. É tudo que está na água. O gás oxigênio, a água. Então, é o soluto mais o solvente. É a nossa solução. Tranquilo? Sem problemas? Vamos ver aqui algumas representações para a gente entender melhor. Raíssa, você consegue ler essa primeira linha da tabela aqui para nós? Sim. Amostra e parâmetro analisado. 4 ppb de chumbo na água de um lago. Relação estabelecida. Massa sobre massa. Significado. 4 gramas de chumbo em 1 bilhão, 10 elevado a nona de gramas de água do lago. Então, olha aqui. Ele optou, então, expressar, né, a relação que massa de soluto por massa de solução. E ele chamou, então, de partes, no caso aqui ele expressou em partes por bilhão. Então, eu não posso esquecer que partes por bilhão representa a potência de quê? 10 elevado a nona bilhão, né? Então, se eu estou falando 4 partes por bilhão em massa, significa que eu tenho 4 gramas do chumbo, que é o meu soluto, em 10 a nona gramas de água do lago, que é a minha solução. Esse aqui, Raíssa, você consegue ler esse aqui para nós, por favor? Essa outra linhazinha aqui. Sim. 50 ppm de enxofre no diesel. Relação estabelecida, massa sobre massa.
O significado: 50 gramas de enxofre em 1 milhão, 10/6 de gramas de diesel. Então, isso é algo importante também, né? Por que o diesel é um combustível complicado e assim, é um poluente atmosférico? Um dos fatores que ele é um poluente atmosférico. Alguém sabe dizer? Tem componentes químicos perigosos? E um deles é qual? Enxofre. Certo? Então, na combustão, na reação química de combustão, eu libero esse cara aqui, ó, enxofre, que vai para a atmosfera, né? Lá forma o ácido sulfídrico, e depois tem as chuvas, né? As primeiras chuvas aí, precipitação, e ele retorna, tá? E, logicamente, é um grande poluente aí dos mananciais. Então, ó, esse enxofre, né, aqui, ó, 50 ppm, o que significa isso, né? E agora, ele também está expressando o quê? Em massa. Então, logicamente, 50 gramas de enxofre, que é o meu soluto, em 10/6 gramas, que é o diesel, que é a nossa solução, né? Essa solução de diesel, né? Tem lá o enxofre, tem os componentes do diesel e tem outras substâncias, que lá tudo é a solução. A mesma coisa aqui, Raíssa. Essa outra linha para nós, por favor. 39 ppm de CO no ar atmosférico, carbono. Uma relação estabelecida, volume por volume. 39 litros de carbono em 1 milhão, 10/6 de litros. Então, é um outro, né, parâmetro complicado, né? É o monóxido de carbono, né? Esse cara aqui é difícil, não é? Já ouviram falar dele, né? CO2, CO, não é o CO2, não. A gente tem o dióxido de carbono, que é o CO2, e tem o monóxido de carbono, que é, é o CO, que é algo mais complicado. O CO2 é um resultado do processo de respiração, né? Quer dizer, a fotossíntese e a respiração inverso produz aí o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, melhor dizendo, né? O monóxido já é algo mais complexo. Bom, 39 ppm, só que agora está expressando em quê? Em volume e volume. Então, 39 litros de monóxido de carbono em 10/6 litros do ar atmosférico, que é a nossa solução. Então, ó, a ideia é sempre expressar, nesse caso aqui de ppm, ppb, ppt, é sempre o soluto em relação à solução. Posso expressar massa do soluto em relação à massa da solução, volume do soluto em relação à massa ao volume da solução, né? Aqui também do ácido sulfídrico, que é o H2S, que eu falei, ó, que é o produto lá, por exemplo, da respiração anaeróbia, né, dos micro-organismos que não necessitam de oxigênio, um dos caras que é produzido, esse cara aqui, que dá aquele cheiro característico de ovo estragado, né? Ele também está expressando ele em volume, 300 litros, né, de H2S, que é o ácido sulfídrico, se for em meio aquoso, logicamente. Eu tenho aqui, né, ou sulfeto de hidrogênio, que é a nomenclatura correta de se dizer, em 10⁻⁹ litros do ar atmosférico. Certo? Então, são formas de expressar a relação do soluto em relação ao solvente. Certo ou não? Tranquilo ou não? Vamos entender essa equaçãozinha aqui que ele fez? Alguém já olhou, se tiver curiosidade de olhar no creme dental que vocês utilizam, no rótulo, o que tem escrito lá? Ninguém nunca olhou? Então, hoje, ao terminar a aula, vocês vão lá, pegam o frasquinho de creme dental e dá uma olhada no que tem no rótulo. E aí vai ter uma informação parecida com essa aqui. E a Raíssa vai fazer o favor de ler aqui para nós, Raíssa, por favor, só esse pedacinho aqui. Estou explorando muito sua boa vontade hoje, né? Sem problema. É comum também em produtos de higiene pessoal a indicação de concentração em porcentagem. Assim, a indicação de 1.500 ppm de flúor em um creme dental pode ser expressa em porcentagem em massa por meio da seguinte relação:
Por exemplo, você pegou lá e está escrito, né? Ou em massa está escrito assim, 1.500 ppm de flúor. Né? E aí você fala, mas quanto representa isso? 1.500 ppm de flúor. Aí já sabe. ppm é o quê? Partes por milhão. É isso? Partes por milhão é o quê? 10 a sexta, não é? Ó, a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É assim? Então, é 1 vezes 10 a sexta. Então, 1.500 gramas de flúor em que 10 a sexta gramas de solução daquela pasta de creme dental. Mas quantas gramas tem normalmente uma pasta de creme dental? Vamos pensar em 100 gramas. Você não tem, né? 1 milhão de gramas de solução. Pode até ter, né? Mas daquele tubinho que você tem lá, você tem normalmente, né, uma massa, vamos pensar em 100 gramas. Ah, mas em 100 gramas, quanto de flúor eu tenho? É só montar uma equaçãozinha, né? Uma regra de 3 simples. Se em 1 milhão de gramas de solução eu tenho 1.500 gramas de flúor, em 100 gramas de solução, qual que vai ser a massa de flúor que eu tenho? Só fazer a equaçãozinha aí, cortar as casas, caminhar, você pode fazer a continha e você vai achar 0,15 gramas de flúor. Certo? Então, e 100 gramas, você pode expressar isso em porcentagem. Como assim, professora? Uai, 0,15 gramas, não é isso? 0,15 gramas de flúor, não é isso? Nós acabamos de achar? Em quantas gramas de solução? Opa, aqui não está fazendo risquinho. Não faz, desculpa, mas não vai na lateral. Então tá bom. Mas vocês entenderam aqui, né? Em 100 gramas eu tenho o quê? 0,15. Eu posso representar isso em porcentagem? Posso. Isso representa quantos por cento? 0,15%. Não é? Então, lá na pasta de creme dental, você pode achar isso, ó. 0,15% de flúor. Então, tá dentro, ó, tá permitido. Certo? Então, entenderam a ideia aqui? Eu pego, né, a parte por milhão e vou achar isso em porcentagem. Para que eu ache em porcentagem, eu trabalho com 100. Porque eu tenho o percentual. Ah, então, né, nesse total que eu tenho aqui, no caso, assim, 100 gramas, eu tenho 15% de flúor. É 0,15, né, melhor dizendo. Mas 15 não, né? 0,15% de flúor. 15 já tinha fluoretação no dente. Já estava complicado. Ok? Tá claro isso? Depois você confere aí se o seu creme dental atende à legislação. Tá ok? Tá claro ou não, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Fechando isso aqui, ó. Só esse parágrafozinho e a gente já encerra. Raíssa, só esse parágrafo para a gente encerrar aqui o nosso livro. Observe que na tabela Classificação da água em função da concentração salina, apresentada no texto de abertura do capítulo, a concentração salina na água é expressa em porcentagem em massa. Alternativamente, pode-se expressar a concentração em título em massa ou em título em volume, que correspondem à porcentagem em massa ou volume, respectivamente, escrita na forma decimal. Acompanhe no quadro a seguir alguns exemplos que mostram essa relação. Então, aqui a gente acabou apresentando que é uma concentração, né, em porcentagem, em massa. Não foi? Posso também expressar essa concentração em porcentagem, mas tendo como unidade o quê? Volume. Essa que nós trabalhamos aqui foi o quê? Massa, porque ela está expressa em quê? Em gramas. Gramas é a unidade que expressa a grandeza massa. Litros, ml, é uma unidade que expressa a grandeza volume. Certo?
Então, eu posso ter, né, exatamente isso aqui que ele acabou aqui de trabalhar. Né? Eu posso ter, ó, eu tenho uma porcentagem massa de solução aquosa de 0,9% de cloreto de sódio. Então, 0,9% de cloreto de sódio, eu estou expressando o quê? 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de solução. Em relação ao solvente, se em 100 gramas de solução, e eu tenho, solução é o quê? É soluto mais solvente. Se eu tenho 100 gramas de solução, mas 0,9 é de cloreto de sódio, quanto que sobrou para eu ter de água, que é o solvente? É só eu pegar o 100 menos o 0,9, vai me dar quanto? 99,1 gramas de água. Certo? E isso, né, logicamente, então, eu tenho, né, o título é a unidade, na verdade, que a gente fala é a relação, né, sendo a massa do soluto, no caso, e a massa do solvente mais a massa do soluto, que é o quê? A massa da solução. Então, é a forma de expressar, né, ou ainda eu posso expressar o quê? É o volume do soluto, né, sendo volume, no caso, em relação ao volume do quê? Da solução. O que era o volume da solução? O volume da solução é o volume do solvente mais o volume do soluto, certo? Bom, na próxima aula eu vou começar a trabalhar de uma forma com os cálculos matemáticos, né, para a gente entender isso aqui melhor quando a gente falar, por exemplo, de concentração comum e concentração em quantidade de matéria, tá? E aí a gente volta aqui. Vou parar por aqui para não aqui deixar bem marcado aqui que a gente ainda vai trabalhar essa coluna aqui de uma forma com alguns cálculos. Até aqui, há alguma dúvida? Está com alguma dificuldade para a compreensão? Não. Não? Todos entenderam? Tranquilo? Tranquilo. O sono tá grande, não tá? Confere? Deixa eu só parar a nossa gravação, então. Se não há nenhuma dúvida, eu vou parar aqui a gravação.